Graça e paz a todos. Bem, se estivéssemos vivendo dias normais e corriqueiros, daqui a pouco nós nos reuniríamos num desses grupos da Raiz, em alguma dessas casas que sempre nos recebem bem. Porém, isso não vai acontecer porque nós estamos aqui no Brasil vivendo dias de quarentena. E louvado seja Deus por isso. Primeiro, porque a palavra dele fala que a tudo dá graças. E segundo, que eu acredito que o lar de muita gente vai ser restaurado. Muitas famílias viverão um tempo melhor depois desse tempo de estarem juntos, unidos. Eu também acredito que muita gente há de chegar aos pés do Senhor, tanto pelo arrependimento direto dos seus pecados, entendendo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, o único caminho, quanto também aqueles que estão andando distantes e entendem que é essa hora de voltar. E louvado seja o nosso Deus, porque Ele é um Deus que nos dá chance. Eu gostaria de deixar uma palavra, então, para o nosso grupo de raízes, uma vez que nós não temos estudo, volto a dizer, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 19, inicialmente do versículo 1 a 3, que diz assim: E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. Olha o 3. E disseram para Isaías, aqueles que foram enviados: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vituperação ou de opróbrio, que é uma vergonha social, e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para dar à luz. Que atitude é essa que Ezequias está tendo? Bom, vale lembrar aqui, e essa não é uma palavra muito profunda, porque esse nunca é o intuito das nossas raízes, ok? Uma palavra tranquila, em que todos possam entender e que nós entendamos facilmente o recado de Deus. Muitas vezes nas raízes nós temos visitantes, lembra? Pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Cabe a nós ser o veículo para que essa palavra chegue de maneira mais fácil, de maneira mais tranquila, para que ele possa entender e aplicar isso na sua vida. Ezequias aqui era uma espécie de governador, de líder, de aquele que estava na frente, sabe? De quem controlava ou era responsável pela entrada e saída ali da localidade. Quem tomava a decisão. E Ezequias, a Bíblia diz assim no versículo 1, ouvindo, Ezequias rasgou as suas vestes. Que atitude é essa de rasgar as vestes? É uma atitude de, o que eu faço? De, eu não tenho forças. Isso é confirmado no versículo 3, que fala assim, ó: chegada a hora do parto, e chegou a hora do parto, o que se espera? Nascer. Não há força para dar à luz. É como se ele estivesse juntando as duas palavras, dizendo, eu não posso com isso que está prestes a acontecer. A mulher que está ali para dar à luz está dizendo, não há forças para dar à luz, para empurrar a criança. E ele está dizendo, eu estou na frente, a função é minha, mas não tem como. E ele se cobre de saco, sabe, que era um costume da época, e vai à casa do Senhor. Nós sabemos que hoje nós somos o templo do Senhor. Nós até temos uma casa, né? Mas no nosso caso, nós temos uma casa, que nós chamamos a casa do Senhor. Porém, nós estamos proibidos por força da lei e por prudência de irmos na casa do Senhor. Esse é o templo lá, as paredes. Olha o versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as novamente, subiu à casa do Senhor e Ezequias estendeu perante o Senhor. O que é que está acontecendo aqui? E o que é que assusta ele para ele ter essa atitude? Bom, existia alguém chamado Senaqueribe que envia uns dos seus para dizer para Ezequias, estou indo contra ti. Isso aqui, o que está acontecendo, é uma ameaça. O histórico, se você ler o capítulo 18, 17 ali, já chegando também no 19, você vai entender que por onde aquele que ameaça passou, que é Senaqueribe, houve uma destruição total. Ele chega a falar, quem pode me deter? Quem pode me conter? Dá uma olhada. E a notícia aqui não chega de maneira tão rápida quanto a gente chega hoje. Quanto a gente tem hoje com a tecnologia avançada. Não. Muitas vezes a notícia chegava, o inimigo já estava às portas. Não tinha muito tempo para fazer as coisas. Olha o que disse no versículo 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, ele ainda frisa, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve
Abre, Senhor, os teus olhos e olha, como se Deus não visse, né? E olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este perante para afrontar o Deus vivo. E ele completa dizendo aqui entre o 15 e o 16, eu acabei lendo os dois juntos, mas ele fala assim: tu fizeste os céus e a terra. Ele engrandece a Deus, reconhece o trono de Deus, né? Coloca, de maneira subjetiva, Deus no seu lugar, dizendo: Deus, o Senhor tem o controle de tudo isso. Ele está dizendo: olha o que você chegou para mim. Eu, como homem, como governante, como líder dessa cidade, não tenho o que fazer. Ouve minha oração. O que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que, diante de uma ameaça, de um inimigo maior, Ezequias chega diante de Deus e fala: está aqui o documento. A notícia era registrada. Nós estamos vivendo um tempo no nosso Brasil em que já há registro de maneira que você quiser, tanto documental, impresso, quanto documental por áudio, por imagem, de que nós estamos recebendo uma ameaça de um inimigo que é maior do que qualquer um de nós. O interessante é que muita gente tem comparado esse período, muita gente tem falado que nós estamos parecidos com o período da Segunda Guerra Mundial. Porém, quando você estuda um pouquinho a história da Segunda Guerra Mundial ou das guerras, quase que sabia-se, a maioria das vezes, da onde vinham os ataques. O nosso inimigo agora, o nosso gigante, é invisível. Minúsculo a ponto de que está sendo difícil ser observado por aqueles estudantes grandiosos. Estudantes que eu digo porque os cientistas são eternos estudantes. Os estudantes dessa causa, de maneira que eles não conseguem ainda mapear que inimigo é esse. Pequeno, invisível, mas que simplesmente, por onde tem passado, tem causado uma devastação. Nós fomos avisados: ó, o inimigo está chegando. Eu sei que muita gente agora vai querer fechar a questão dizendo: o que é que Deus tem falado para o povo nesse momento? O que é que Deus quer com isso? Eu não acredito que Deus revele isso a um único homem, para que não haja idolatria sobre ele, para que ninguém detenha coisas do tipo: o Senhor falou comigo. E eu acredito que o Senhor fala com homens, mas eu acredito que o Senhor falará com vários homens nessa terra. Podem ser eu, podem ser você. Pode ser mulheres que Deus fale com elas de maneira direta. Mas as coisas que nós temos passado, eu creio que Deus há de liberar várias e várias palavras para que muitas coisas aconteçam. Porém, essa ameaça é alguma coisa que não é só contra a nação, é pessoal. O inimigo aqui chamado Senaqueribe despojava ouro, despojava prata e tantas outras coisas. Se você for ver o lugar que ele passou, tomando despojos, saqueando a nação, já estamos sendo saqueados, tanto no mundo quanto no Brasil, no sentido de que o quê? No sentido de o quê, perdão? Que a economia vai causar uma quebra, um período de muita gente que talvez vem sendo suprido financeiramente, vem vivendo bem. É bem provável que esse inimigo despojará muita gente. Mas o vírus, além de estar matando muita gente, ele é um inimigo pessoal, porque ele se instala no corpo. A pessoa nem sabe exatamente. Nós temos notícia de como está sendo, pelas mãos, pela boca, pelos olhos. Devemos nos prevenir, devemos fazer um monte de coisa. Porém, exatamente como acontece esse contato, ninguém sabe, ninguém o vê. Mas cada um que já perdeu a sua vida por conta disso, foi um. Eu sei que a somatória é grande, mas cada um foi um. Que Deus tenha misericórdia de nós, a ponto que nós reconheçamos a nossa pequenez, para cada um abrir a sua própria carta. Deixa eu só colocar o louvor aqui de novo. Para que cada um abra a sua carta, a sua ameaça, e ore para Deus dizendo: eu não posso. Se Ezequias estava aqui na linha de frente protegendo uma nação, um povo, sendo ele aquele que governava ali,
Muitos de nós estamos achando que podemos proteger a nossa família. Não podemos. Nós podemos no campo humano, mas nós não podemos contra esse inimigo. O único que pode nos livrar disso é o nosso Senhor. Que nós tenhamos coragem de abrir a nossa carta diante de Deus, a nossa ameaça diante de Deus, falar: o Senhor criou os céus e a terra. E eu acredito que Deus pode, agora numa palavra mais pessoal, ter misericórdia da nossa cidade, porque olha o que está escrito no versículo 2. Porque eu ampararei a essa cidade, que isso se cumpra no nosso meio, para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E aí fala sobre descendência, a palavra chegou até nós, nós podemos pedir para que essa palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Passado o tempo, e aí você lê o capítulo 18 e 19, que eu digo, para o áudio não continue, para que esse vídeo não continue grande, já está um pouco, eu queria até tê-lo feito menor. Mas lá no versículo, depois do versículo 34, há uma outra citação que diz: sucedeu, pois, que na mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu do arraial dos assírios a 180.000 deles, ou seja, dos inimigos. É Deus quem pode eliminar, seja quantos vírus forem. É Deus que pode reter isso. Nós precisamos fazer a nossa parte, é verdade. Mas a oração é fundamental para reconhecer a grandeza do Senhor. A Bíblia fala que é Ele quem abre a ferida, é Ele quem sara a ferida. E aí está escrito assim, ó, então Senaqueribe, você vai achar isso entre o 34 ou 36 ali de 2 Reis 19. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi, e voltou, e ficou em Nínive. Que o Senhor preserve a nossa vida, mas que o Senhor faça voltar esse vírus pelo mesmo caminho que ele veio. Não sabemos exatamente por onde ele veio. Uns falam que veio de tal localidade, outros daqui ou dali, mas cá entre nós, se soubéssemos de fato de onde ele veio, resolveria alguma coisa? Não. O que resolve agora é reconhecer a grandeza do nosso Deus diante da ameaça que nós estamos. E aqui nós aprendemos que pode ser qualquer ameaça. Que nós não resolvamos ou tentamos resolver com a nossa força ou além da nossa força, que é pequena, hein? Limitado. Volto a dizer, precisamos sim fazer a nossa parte, mas precisamos o mais rápido possível nos curvarmos diante do nosso Deus e dizer: o Senhor pode. O Senhor pode nos livrar. O Senhor pode, Senhor, eliminar esse inimigo que nos afronta. Esse inimigo que parou, Senhor, até a nossa liberdade. E eu sei que é permissão do Senhor de termos culto. Talvez agora muita gente vai dar valor ao que é ir num culto, uma vez que a gente tem liberdade. E parece que hoje a população que diz servir a Deus falta nenhum culto por qualquer motivo, qualquer coisa. Estejamos dentro das nossas casas esses dias, mas orando, pegando toda a palavra que vem de homens de Deus verdadeiro, somando, entendendo, captando aquilo que o Senhor tem falado. Que o Senhor livre a nossa cidade, que o Senhor livre a sua família. Para terminar, eu gostaria que você pensasse, se nós não estamos tomando posse de uma palavra que tem sido dita por muitos. Muita gente está dizendo assim: vai morrer muita gente, vai demorar muito tempo. Olha, pela estatística, estima-se que esse ano está perdido. Será que nós podemos crer em outra coisa? Que pode passar rápido? Que em nome de Jesus não vai morrer tanta gente assim no nosso Brasil? Que em nome de Jesus muitos serão poupados? Que a misericórdia do Senhor pode nos alcançar? Que em breve isso há de ser dominado? Que em breve o Senhor há de nos dar livramento? Pensa nisso. Não vamos ficar aceitando essa palavra, não somos como loucos aqui. Mas por favor, não fique aceitando uma palavra de que vai demorar muito, que não vai passar, você vai ver o que vai ser, o ano acabou. Não. Nós servimos a um Deus que tudo pode. Que Deus te abençoe nessa semana. Que Deus nos fortaleça, que Deus fortaleça a nossa família. Que Deus proteja os pobres e idosos desse país. Muitos idosos desse país tiveram uma vida dificílima. E agora, se depender desse vírus,
vão ser enterrados sem ter um enterro digno, em que seus familiares não podem ir nem nos seus enterros. Que Deus nos livre disso. Que Deus livre a nossa família. Que Deus abençoe a nossa casa, a nossa igreja, o nosso povo. Que Deus te abençoe. A paz.